Então, a Madá pediu para a gente partilhar um pouco esse documento aqui, né, do Papa Francisco. Deixa eu colocar aqui, Patris Corde, né, a carta apostólica dele, por ocasião do 150º aniversário da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal. Então, eu vou partilhar alguns slides com você e a gente vai... Opa, aqui é o Lírio de São José. Aqui é uma matéria que vale a pena ler depois do nosso jornal Participação. Aliás, vocês leem o jornal Participação? Como é que está a participação de vocês na leitura desse jornal, que é nosso, né, da nossa diocese? É importante a gente se manter informado, tem formação no jornal e informação também, né? Então, é importante a gente participar lendo, né? Muito bem, então, é uma pequena partilha, né, sobre a Carta Apostólica Patris Corde, como eu falei, dos 150 anos de São José, da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. E o Papa escreveu no tempo de pandemia, foi dia 8 de dezembro do ano passado. Então, em plena pandemia, essa carta que vem ser como a luz no meio de tantas trevas de desespero, de tristeza, de luto, de doença, né? Então, vem ser uma consolação para a gente, e o Papa também, na carta, menciona a questão da pandemia. Logo na introdução, o Papa Francisco já fala que com coração de pai, né? Aliás, o título vem daqui, né? Patris, que é de pai, coração, corde, né? Com o coração, corde, patris, com o coração de pai. Assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como o filho de José. Os 4 evangelhos fazem essa referência de Jesus, não só como filho de Maria, mas alguns evangelistas trazem essa referência, Jesus como filho de José. Lembrando, quem tiver alguma pergunta, algum comentário assim no meio da nossa partilha, fica à vontade, tá? Isso não pode estender muito, mas assim, tiver alguma dúvida, surgir algum comentário, pode abrir o microfone e fazer a hora que quiser, não tem problema não. Aqui é uma partilha entre irmãos, né? Então, os 2 evangelistas que colocam mais em destaque a sua figura foram Mateus e Lucas, que narram um pouco, né? Dom Protódio fez a menção até que nós não temos nenhuma frase de José na Bíblia, né? Mas temos muitas ações dele na Bíblia. A gente vai ver isso. Não tem uma frase dele, mas tem muita ação, né? Homem do silêncio e da ação, da obediência. Então, os evangelistas, embora narrem pouco, né? Mateus e Lucas narram pouco, mas o suficiente para a gente compreender que gênero de pai ele era e qual era a missão que a providência confiou a esse santo homem, né, São José. José é sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na sua lei, né? Sempre disposto, sempre pronto, né, com prontidão, né, a virtude dele, né, prontidão. Quando ele reconhece a vontade de Deus, ele percebe que Deus quer aquilo ali dele, ele com prontidão vai e cumpre a vontade de Deus, que é manifestada primeiro na sua lei, como a gente vê Lucas 2, 22, 27 e 39, mas essa vontade de Deus também é manifestada através de 4 sonhos, né? José tem 4 sonhos. Mais adiante a gente vai detalhar esses 4 sonhos de José, porque na própria carta do Papa ele vai detalhar esses sonhos, o que o anjo diz para ele e qual a resposta de José a esses sonhos. Mas vocês têm aqui as passagens, né? Mateus 1:20, 2:13, depois esse pontinho quer dizer que pula para o versículo 19, e outro pontinho aqui quer dizer que pula para o versículo 22, né? São os 4 sonhos de José. E eu coloquei essa imagem aqui, né? Porque depois de Maria, a mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu esposo, né? Esposo de Maria. Então,
nos documentos dos papas, né? Não só do Papa Francisco, mas de outros papas, a gente vê que depois de Nossa Senhora, depois de Maria, Mãe de Deus, o santo que mais ocupa espaço no magistério, nos documentos do Papa, nas catequeses, nas pregações, nas homilias, é a figura de São José. E essa foto aqui é lá do quarto do Papa, né? O Papa tem uma imagem grande de São José dormindo, né? Dormindo porque através dos sonhos é que Deus ia revelando a sua vontade, né? E é interessante que essa imagem, vocês podem observar aqui, tem vários papeizinhos aqui, né? São as intenções que o Papa vai colocando ali na imagem de São José, são intenções especiais que o Papa pede para que São José cuide dessas intenções, interceda, que ele mesmo interceda junto a Jesus, né, para que esses pedidos possam se realizar, né? Então, o Papa tem uma devoção muito especial a São José, né? São José aqui sempre sonhando, né? Dormindo, sonhando a vontade de Deus. E que nós precisamos também, até dormindo, né? Estar atentos à vontade de Deus, né? Deus se revela através de sonhos, pode se revelar através de sonhos também para cada um de nós. O beato, então, Papa Pio IX, declarou José como padroeiro da Igreja Católica. Isso foi no dia 8 de dezembro de 1870. Portanto, ano passado fez 150 anos dessa declaração, né? Ele é o padroeiro da Igreja Católica, né? As nossas capelas têm um padroeiro, as nossas paróquias têm um padroeiro, padroeira, a nossa diocese tem, né, o padroeiro, nosso Brasil tem a padroeira, e a Igreja Católica, como um todo, tem um padroeiro, que é São José. Então, São José é padroeiro de todos nós, de toda a Igreja Católica, né? Então, nós temos os nossos padroeiros, né? Mas temos também o padroeiro universal da Igreja Católica, que é São José. Então, nós não podemos esquecer dele, né? Nas nossas orações, nos nossos pedidos também. E o venerável Pio XII apresentou como padroeiro dos operários, né? Também inaugurando a festa de São José Operário, que a gente celebra no dia 1º de maio. Foi com o Papa Pio XII, colocando ele como padroeiro de todos os operários, padroeiro dos trabalhadores. E São João Paulo II coloca São José como guardião do Redentor, né? Redemptoris Custos, né? Tem um documento dele também, que ele foi o guarda do Redentor. O povo também o invoca, né? Então, Dom Protódio fez uma menção também sobre isso, o invoca como padroeiro da Boa Morte, está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1014, né? Padroeiro da Boa Morte, porque ele foi assistido, né, no momento da sua morte, segundo a tradição, teve assistência, né, do próprio Jesus e da sua esposa, a Virgem Maria, né? Então, por isso que ele é padroeiro da Boa Morte, né? Para que a gente possa ter o amparo de Jesus e Maria também no momento da morte, e do próprio São José, porque ele foi amparado assim por nada menos do que o próprio Salvador, Jesus, e de Nossa Senhora Maria Santíssima, esposa de José. Então, lá no Rio, tem uma igrejinha ali no centro, e não sei se quem já visitou o Rio deve ter visto, né? Tem uma imagem grande assim, atrás do altar, e traz São José deitado, parece que é tamanho natural, ou até maior, me parece. E ali tem do lado, sendo ladeado por Nossa Senhora, de um lado, e Jesus do outro, né? E ele ali nos últimos momentos de sua vida. Então, é bonita aquela imagem, porque assim como ele teve assistência, né, do próprio Filho de Deus e de Maria, na sua morte, então ele é o padroeiro também da Boa Morte, né? A gente não só invoca a Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora de nossa morte, né? Invocamos que no momento da nossa morte tenhamos ali
presença de Maria nos consolando, mas que tenhamos também a presença de São José, padroeiro da boa morte, para que a gente tenha uma boa partida desse mundo. Bom, aqui o Papa vai partilhar conosco, né, algumas reflexões pessoais, né, interessante porque sai mesmo do coração dele, né, são reflexões pessoais que ele fez e que ele quer partilhar com toda a igreja, sobre essa figura extraordinária tão próxima de cada um de nós. E esse desejo foi crescendo ao longo desses meses de pandemia, né? O Papa faz menção aqui à situação que nós estamos vivendo ainda hoje, que é de pandemia, e o Papa sentiu esse desejo de partilhar no meio dessa pandemia toda que nós estamos vivendo, no meio da crise que nos afeta, que as nossas vidas, elas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história, né? Então, o Papa fez uma reflexão, né, que muitas pessoas que estão sustentando nossas vidas, que continuam trabalhando mesmo no tempo da pandemia, não pode parar, né? E são esses os heróis, né, que estão aí sustentando a nossa vida, não aparece no jornal, são médicos, enfermeiros, né? Aqui eu coloquei também, o Papa menciona as caixas de supermercado, quando a gente vai no mercado, tem alguém para passar as compras, está trabalhando, né? E são pessoas que não aparecem na mídia, nos jornais, mas essas pessoas sustentam a nossa vida. São pessoas, né, de uma vida comum, mas que são muito importantes para nós. E todas essas pessoas podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida. Então, todos esses podem encontrar em São José o quê? Um intercessor, o amparo e uma guia nos momentos de dificuldade, né? Então, o Papa menciona, por exemplo, até os pais, as mães, avós, professores, né? Os médicos, enfermeiros, os trabalhadores do supermercado, o pessoal da limpeza, os cuidadores, as forças policiais, os voluntários e os sacerdotes religiosos e muitos outros, né? Que muitas vezes passam desapercebidos, mas que são importantes para a nossa vida, sustentam a nossa vida, e a eles que o Papa quer trazer a figura de São José, né, como um amparo, intercessor e principalmente guia nos momentos de dificuldade. Por quê? Porque o São José também é um homem da vida comum, humilde, que muitas vezes passou desapercebido, mas na sua atitude discreta, de humildade e silêncio, foi aquele que guardou a Sagrada Família, né? O Papa vai dizer um pouquinho mais adiante. Então, aqui tem algumas... O Papa vai trazer pequenos capítulos aqui, falando um pouco mais da figura de São José, né? O primeiro capítulo, o Papa fala de São José como um amado pai. São João Crisóstomo, grande pregador, doutor da igreja, padre da igreja, afirma que José se colocou inteiramente ao serviço do plano salvífico. São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se exprimiu em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício, todas as capacidades no amor colocado a serviço do Messias, né? Então, tudo aquilo que ele sabia que ele podia fazer, tudo aquilo que era as suas capacidades para servir o Messias, para servir o plano de salvação. O nosso bispo também lembrou, né, e o Papa vai dizer isso, número 1, que Santa Teresa de Jesus o adotou como seu advogado e seu intercessor, recomendando-se continuamente a São José
e recebendo todas as graças que lhe pedia, né? Realmente no momento ali de carestia, que precisava, às vezes, algum alimento a mais, e pedindo a São José não deixava faltar. Aproveitando a presença da irmã Adriane Pote, das Ursulinas, né? Eu lembro que as Ursulinas sempre trazem ali na cozinha uma imagenzinha de São José, uma velinha acesa, pedindo para que não falte o alimento, né? Na cozinha, na casa delas, e porque elas oferecem também às pessoas carentes, às crianças, tem creche e tudo, né? Então, elas também têm São José aí como advogado, como intercessor, como aquele que provê, como provedor, né? Assim como São José foi o provedor da Sagrada Família, que ele também seja o provedor da igreja nas suas necessidades. Tá? Tá tudo bem até aqui? Beleza? Vou continuar. Hein? Se alguém quiser comentar, levanta a mão aí, fala, abre o Tá microfone. tudo bem para mim. O Lourenço que tinha falado que estava sem som, mas eu falei para ele habilitar o som lá, né? O microfone dele. É, Talvez está desabilitado. depois você vê com ele em particular. O meu som tá ouvindo bem, né? Porque beleza. Bom, aí o Papa continua, sempre número 1. Em todo o manual de orações, há sempre alguma São José, né? Todo mundo que tem um livrinho de oração aí, sempre tem uma oração dedicada a São José. Especialmente são dirigidas a ele, né, a São José, invocações especiais todas as quartas-feiras, né? Quarta-feira é o dia da semana dedicado a ele, o sábado é, por exemplo, o dia da semana dedicado a Nossa Senhora, né? O domingo é o dia do Senhor, o sábado normalmente a gente faz memória de Nossa Senhora, e nas quartas-feiras é o dia de dedicarmos a invocações e orações especiais a São José, é o dia da semana dedicado a ele, né? Quinta-feira do Santíssimo e assim por diante, né? Sexta-feira mais de Via Sacra, o Sagrado Coração hoje, né? Sendo a primeira sexta-feira do mês, e quarta-feira o dia de São José, né? Complementando, segunda-feira pelas almas, né? Do purgatório também, a igreja dedica segunda-feira de modo especial. Terça-feira é que eu não lembro de nada especial assim. Se vocês lembrarem, fala aí. Mas normalmente segunda as almas, quarta São José, quinta, Os a anjos, os anjos da guarda. terça-feira, né? Aí a gente completa a semana. Fechou então. Obrigado, irmã Adriana. Terça-feira é verdade, os anjos da guarda, né? Então, já tem uma semana completa aí para nós dirigirmos orações especiais, né? E quarta-feira, então, dia de São José. Lembrando, de forma particular, o Papa faz menção aqui do mês de março inteiro dedicado, tradicionalmente dedicado a São José, porque a gente celebra ele no dia 19 de março. E aqui eu coloquei uma nota de rodapé, mas achei muito interessante partilhar com vocês, é a nota de rodapé número 9, que o Papa fala assim, ele escreve: todos os dias, há mais de 40 anos, depois das laudes, recito uma oração a São José, tirada de um livro francês de devoções do século XIX, da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria, que expressa devoção, confiança e um certo desafio a São José. Então, ele tem essa devoção, e aqui eu trouxe para vocês conhecerem, vocês já conhecem a oração do nosso bispo, né? Que ele faz todo dia. Aliás, eu gostaria até que ele repetisse, porque como a gente está gravando agora, né? Para registrar a oração que o nosso bispo faz todos os dias a São José. Se puder ativar o microfone, é uma jaculatória, né? É bem curtinha, né? É fácil de memorizar. São José, pai adotivo de Jesus Cristo, verdadeiro esposo da Virgem Maria, rogai por nós e pelos agonizantes do dia ou da noite. Não. Isso mesmo. Obrigado, Dom Protógeno. E essa é a oração do Papa, que o Papa faz todo dia também, né? Que ele tirou desse livro de devoção francês, e diz o seguinte: alguém quer ler essa oração que o Papa
Se alguém quiser ler, só ativar o microfone e ler aqui para a gente. Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis. Vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Amém. Obrigado, Natiele. Né? Então, aqui é uma confiança, mas um desafio também. Olha, que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Bonito, né? Porque coloca São José ali, né, meio desafiando. Olha, eu não posso te invocar em vão, não. Faz, por favor, né? Consiga essa graça aí junto de Jesus e Maria. E a confiança do povo em São José, ela está contida numa expressão que aparece muito nas imagens de São José, que é uma expressão em latim que é ite ad Iosef. Ide a José, que é lá de Gênesis 41, 55. Né? Essa expressão, lá do Antigo Testamento, ela faz referência ao período de carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao faraó e o faraó respondia: ide ter com José, fazei o que ele vos disser. Olha que isso lembra um outro conselho lá de Nossa Senhora, lá nas bodas de Caná. Fazei tudo o que Jesus vos disser, fazei o que ele vos disser. E aqui o conselho vem da boca do faraó, né? Ide ter com José, ide a José, e fazei o que ele vos disser. Né? Esse José, obviamente, não é o São José, tá, gente? É o José lá do Antigo Testamento, filho de Jacó, né? Um dos filhos de Jacó. Né? Aqui o Papa vai explicar, né? José, filho de Jacó, que foi vendido por causa da inveja dos seus irmãos, foi vendido como escravo. A história está em Gênesis 37, de 11 a 28. E depois, né, pela providência divina, chegou a se tornar o vice-rei do Egito, governador do Egito. E isso a gente encontra em Gênesis 41, de 41 a 44. Então, quando o povo do Egito e outros povos estavam sofrendo, né, de fome, foram 7 anos de carestia, de fome, então José, como governador, vendia, né, aquilo que ele tinha, né, a guarnição que ele tinha lá nos celeiros, e ia vendendo para o povo fazer pão e não passar fome. Né? Então, quando o povo precisava, eles tinham que ir a José. E, providencialmente, os próprios irmãos, né, depois se encontraram com José e depois levaram o pai também, porque eles também sofreram fome e tiveram que ir lá no Egito pedir o alimento para José e acabaram reencontrando o seu irmão. Né? Essa história triste, mas ao mesmo tempo bonita, que retrata um pouquinho, já é prefiguração de José. Né? Esse ide a José, ele vai ressoar lá no Novo Testamento, na igreja, e chegou até nós. Né? Quando a gente estiver precisando de alimento, alguma dificuldade, algum problema, né? Alguma coisa que é uma graça que a gente precisa alcançar, uma saúde, então que essa frase possa ressoar também no coração. Ide a José, ide ter com José. Né? E ele vai interceder, ele vai, junto a Jesus e Maria, ser nosso advogado e intercessor. Depois o Papa fala de José como pai na ternura. Né? Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Assim como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando pela mão. Né? Lá no Antigo Testamento, a gente tem passagens
que fala, inclusive o Papa coloca, eu citei aqui, Oséias 11, de 3 a 4, era para ele como um pai. Deus era para o povo de Israel como um pai que ergue uma criança ao rosto, inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer, né? Então, assim como Deus carregou o seu povo, né, no colo e ensinou a andar, né, segurando pela mão, São José também, sendo figura de Deus, dessa paternidade de Deus aqui na Terra, também essa passagem pode ser aplicada a José, que se inclinou, né? A gente pode mesmo imaginar José ali se inclinando e colocando o rostinho de Jesus junto do seu, né? Lhe dando carinho, essa imagem da ternura que o Papa apresenta aqui no capítulo 2. E segurando pela mão, ensinando a Jesus a andar, né? Imagina, né? A gente não tem essa passagem assim no Evangelho, então tem coisa assim que está nas entrelinhas. Bom, se estava crescendo em estatura, quer dizer que ele teve que aprender a andar, né? E quem que estava ali para ensinar? São José, né? Pai adotivo de Jesus, estava ali segurando Jesus pela mão. Vamos lá, Jesus. Vamos tentar, vamos caminhar. Vamos até ali agora, até a mesa. Pegou pela mão, foi caminhando, né? E Jesus, às vezes, né? Pisando em falso, e José ali amparando como pai, né? Então, a imagem do pai do Antigo Testamento, né, também é aplicada a José. Assim como Deus segurou o povo pela mão, José segura Jesus, e também José nos segura pela mão, né? Quando a gente está ali tropeçando, querendo cair, seguremos na mão de José, né? E nos momentos de dificuldade, né, sintamos esse colo paterno e terno e carinhoso de José. Muitas vezes nós pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, né? Deus só quer vitória, coisas boas, quando, na verdade, a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. Quantas vezes as coisas se realizam através de nós e, apesar da nossa fraqueza, quantas coisas acabam se realizando, né? E o Papa fala que a gente precisa aprender a aceitar também a nossa fraqueza. Porque o ser humano não é só vitória, né? Não são só coisas boas, virtudes. Nós somos fracos também. E nós precisamos aceitar com ternura a nossa fraqueza. Por quê? Porque o maligno, ele nos faz olhar para a nossa fragilidade com juízo negativo. Ele é, na Bíblia, chamado de acusador, né? Ele fica acusando lá os eleitos. Não, você é pecador, né? Você não serve, você não pode servir a Deus, você é fraco. Ele que fica nos acusando. Ao passo, escreve o Papa, que o Espírito traz à luz a nossa fragilidade, mas com ternura. O Espírito Santo olha para a nossa fragilidade, para os nossos pecados, não para nos acusar, porque isso quem faz é o maligno, mas ele olha com ternura. Porque a ternura, escreve, tudo isso aqui que eu estou colocando é tirado, é citação direta do documento. Não tem uma palavra minha, tá bom, gente? Tudo aqui é citação do documento, tá? Por isso que é lindo desse jeito. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Porque o maligno quer acusar, ele aponta dedo, ele tem um... Então, o maligno quer apontar o dedo, quer acusar, quer colocar a gente para baixo. Não, você não serve, você não pode fazer isso, a missão é muito grande, né? Você é pecador. Enquanto Deus, o Espírito Santo, toca o que é frágil em nós, mas com ternura. E só a ternura nos salvará da obra do acusador. O acusador fica acusando os eleitos, colocando a gente para baixo, né? Enquanto Deus, com a sua ternura, nos olha de maneira
carinhosa, especial, e diz, olha, eu sei que você é frágil, eu sei que você é fraco, né? Mas eu confirmo essa missão na sua vida, né? Jesus, depois que ele ressuscitou, ele podia ter falado para Pedro, Pedro, você não deu conta do recado, não. Na hora lá que eu precisei de você, você me negou 3 vezes. No momento da cruz, você estava longe, Pedro. Vou passar para outra a sua missão. Eu vou passar para João, porque ele ficou comigo lá no momento da cruz. E, no entanto, o que Jesus fez? Jesus simplesmente perguntou, Pedro, você me ama? Só isso que eu quero saber. Eu sei que você é fraco, aliás, antes de você ter negado, eu já tinha falado que você ia me negar. Você achou que era o bonzão, conseguia tudo. Eu falei, Pedro, cuidado, que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Aliás, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Né? Aqui tem uma precisão de um dos evangelistas. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Só que Jesus não fala nada disso. Jesus só quer saber o seguinte, Pedro, você me ama? Só isso que eu quero saber. Quer dizer, Jesus e o Espírito Santo têm um olhar de ternura para a fragilidade, para a nossa fragilidade. E é isso que nos cura. E é isso que nos faz realizar a obra que, na verdade, não é nossa. Através de nós, e o Papa ainda escreve, apesar de nós. Ele vai realizar a obra. E aí Jesus confirma a missão de Pedro. Né? Olha, Pedro, eu sei que você negou, certamente você vai negar, você vai pecar muito até o final da sua vida. Mas eu só quero saber uma coisa, você me ama? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus confirma 3 vezes a missão a Pedro. E só pede dele o amor. Isso é a ternura que vem tocar a nossa fragilidade. Muitas vezes, qual o problema? Né? Muitas vezes a gente vai se confessar, Deus perdoa, Deus, né? Através do sacerdote nós temos a absolvição dos nossos pecados, mas nós não conseguimos nos perdoar. Nós não conseguimos olhar com esse olhar de perdão, de ternura para nós. E muitas vezes a gente fica até se colocando para baixo, né? Eu não consigo, eu sou pecador, né? E isso, cuidado, porque o Papa escreve isso aí, é o maligno que faz a gente olhar de forma negativa a nossa fragilidade. Deus olha a nossa fragilidade com ternura, né? Você errou, eu te absolvo, vai e não peques mais, vai, caminha, né? Continua a sua vida, continua a sua caminhada. E aqui eu deixo uma pergunta, embora já tenha respondido, mas para a gente refletir, onde podemos experimentar a ternura de Deus tocando a nossa fraqueza? Onde podemos experimentar a ternura de Deus tocando a nossa fraqueza? O Papa fala disso. Eu queria que algum irmão ou irmã que quiser responder, fique à vontade, tá? Pode abrir o microfone e falar. No momento da confissão, né, dos pecados. Muito bem, Madá. Uma salva de palmas. É o momento da confissão. Ali a gente experimenta, e o Papa vai dizer isso também, né? Ali a gente experimenta a ternura de Deus tocando a nossa fraqueza, né? Não vamos à confissão para sermos nós vamos nos acusar, mas não para sermos acusados ou um juízo negativo, não. É um juízo que Deus faz, mas de forma terna para a gente mudar de vida, né? Então, essa é a ternura de Deus. E o Papa, tudo bem até aqui, gente? Vamos para o terceiro ponto. Os pontos finais são 7 pontos, mas os outros finais são menores. Esse ainda a gente caprichou um pouquinho, porque vai falar de José como pai na obediência. Deus revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, né? Como o Papa falou lá na introdução. Então, nós temos aqui
O primeiro sonho, quando José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria. Foi o evangelho que nós lemos na nossa oração, né? A reflexão que nós fizemos de São José, do livrinho do Regional. Então, é justamente essa passagem. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide deixá-la secretamente. Mateus 1,19. No primeiro sonho, o anjo o ajuda a resolver o seu grave dilema. O que o anjo falou e qual foi a resposta de José? Né? Vamos ler então para saber o que o anjo diz a José e qual a resposta dele. Quem puder ler, pegar a sua Bíblia e ler Mateus 1, de 20 a 21, e depois a gente pula lá para o 24. Mateus 1, 20 a 21. O que o anjo fala a José? E depois qual a resposta de José? É o versículo 24. Vamos ver esse primeiro sonho aí de José. Quem quiser ler, fica à vontade. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Primeiro capítulo. Lembrando que o Evangelho de Mateus fica entre Gênesis e Apocalipse, tá? Se alguém tiver dúvida onde fica, entre Gênesis e Apocalipse. Eu vou ler então. Tá bom, irmã. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás como o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito bem, irmã. Então, isso é o que o anjo diz a São José, em sonho, né? E qual a resposta de José, irmã, no 24? José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Muito obrigado. Então, olha a obediência de José aí. José não ficou conversando com o anjo, né? Não ficou questionando, mas anjo, como é que é isso aí? Explica melhor essa história. Não. Ele teve essa aparição no seu sonho, simplesmente, né? Aqui não aparece nenhuma frase, não existe uma frase de São José, existe ação e ação de obedecer, né? José fez o que o anjo ordenou e acolheu Maria como sua mulher. Muito bem. Vamos então agora para o segundo sonho. No segundo sonho, o anjo dá essa ordem a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. Vamos ver qual foi a resposta de São José agora. É capítulo 2, 14 e 15. Segundo sonho. 14 e 15. Quem puder ler. Qual foi a resposta de José a essa revelação do anjo, né? Essa aparição do anjo em sonho também. Segundo sonho. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Muito bem, obrigado, Madá. Então, nós vemos nesse segundo sonho, primeiro sonho, aceita Maria como sua esposa, que o que dela está sendo concebido é obra do Espírito Santo. José fez o quê? Levantou, né? Levantou, despertou do sono
e fez o que ele ordenou, na mesma hora. Aqui também, ó, quando ele teve esse sonho, e o anjo apareceu, olha, Herodes vai matar. Foge para o Egito e fica lá até que eu te avise. Qual a resposta de José? José levantou-se de noite ainda, não esperou nem amanhecer. Olha o que a palavra de Deus fala, de noite. Quer dizer que aquela hora ele, levantou, pegou a mãe e o menino e foi para o Egito. De noite ainda. Né? Ou seja, ele não é um homem de rodeios, de ficar discutindo a relação, né? De ficar discutindo a aparição com o anjo. Não, anjo, como é que é? Não, deixa eu dormir mais um pouquinho. Não, na mesma hora, de noite, pegou a mãe e o menino e foi para o Egito. Terceiro sonho. E no terceiro sonho, o anjo lhe ordena que se levante, tome consigo o menino e sua mãe e regresse à terra de Israel. Estamos no capítulo 2 de Mateus, de 19 a 20. O anjo do Senhor aparece em sonho, lá no Egito, né? Lembrando que eles já estão no Egito. E qual foi a resposta de José? Versículo 21. José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Obrigado, Natiele. Então, a resposta de José é obediência, é pronta, né? Uma obediência cheia de prontidão. Levantou, tomou o menino, a mãe, e voltou para a terra de Israel. Essa foi a resposta de José. Né? Então, José sempre ali, a imagem de José dormindo, né? Sonhando, mas o quê? Recebendo as ordens. Quando José dormia, Maria, ixi, o que vem por aí, hein? Acho que Maria já ficava pensando, nossa senhora, meu Deus, José está dormindo, e agora, hein? Está sonhando, ixi, Maria, o que vem por aí? Porque José levantava e já fazia o que o anjo pedia, né? O homem da obediência. E chegou o quarto sonho. Então, vamos recapitular para vocês entenderem. Primeiro sonho, acolher Maria. Segundo sonho, vai lá para o Egito, né? Porque o Herodes quer matar o menino, está com inveja, vai nascer. Falaram para ele que vai nascer um rei e vai matar todos os meninos até 2 anos de idade. Corre para o Egito. José vai para o Egito. Outro sonho, volta para a terra de Israel. Né? Eu não quero que você more no Egito. Volta para a terra porque Herodes já morreu. Aquele que procurava matar morreu. Volta para tudo bem, anjo. Levantou e voltou para a terra. E aí tem um quarto sonho ainda, que é, durante a viagem de regresso, eles estão voltando para a terra de Israel, estão saindo do Egito, voltando para a terra, tendo ouvido dizer que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, teve medo de ir para lá. Então, advertido em sonhos, Mateus 2, 22 a 23, advertido em sonho, ele recebeu um aviso através do sonho, e é a quarta vez que acontece, são os 4 sonhos de José. Ele se retirou para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Mateus 2, 22, 23. Né? Porque o normal seria voltar para a cidade dele, Belém, né? Ali que nasceu Jesus, é a cidade de José, Belém de Judá. Mas quando ele estava voltando de viagem, José dormiu. E dormindo, sonhou. E o anjo falou, olha, não volta, não quero que você vá para lá, não. Não vai ser bom, não. Não é para ir para Belém. Sai a rota aí, né? O anjo só fala assim, ó. Foi advertido em sonhos, né, que não era bom ir para a Judéia. Mas agora imagina a cabeça de José, para onde que eu vou? Volto para o Egito? Não, eu tenho que ir para a terra de Israel. A ordem foi essa, mas não para Belém da Judéia. Então, o que José faz? Vai lá para o norte, porque o sul é onde fica a Judéia, não dá certo. Então, a caminhada foi mais longa, ele subiu até lá ao norte, que é a região da Galileia, e foi morar na cidade, numa corrutelazinha chamada Nazaré, né? Que até quando falava que é Jesus de Nazaré, as pessoas, meu Deus, mas pode sair alguma coisa de Nazaré boa? Porque as pessoas estavam acostumadas que Nazaré só saía tranqueira.
Nazaré, a cidade só tinha tranqueira, só tinha coisas ruins da cidade, nada de bom sair de lá. Imagina uma corrutelazinha que não tem nada de bom, só coisa ruim. Essa era Nazaré, e foi lá que Jesus foi criado, e foi para lá que José foi. Então, a gente vê que em todas as circunstâncias da sua vida, esses foram os 4 sonhos, né? Primeiro sonho, aceitar Maria. Segundo, vai para o Egito. Terceiro, volta do Egito. Quarto, não vai para Judá, né? Muda de rota, vai para outro lugar, né? Não vai para a região lá da Judéia. Porque lá estava o filho do Herodes o Grande, o Arquelau. E esse Arquelau foi terrível também, o povo nem aguentava ele. Aliás, ele durou pouco tempo lá. Tanto é que depois ela foi governada, a Roma mandou governadores para lá. Tanto é que na época de Jesus, quem governava era Pôncio Pilatos, né? Não era um dos filhos de Herodes, porque quem governava na época, depois de Herodes o Grande, foi esse Arquelau, né? Os filhos dele, cada um pegou uma terra. E esse Arquelau pegou a região da Judéia. E ele era terrível, 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 terrível. E ele não durou muito tempo, acho que foi até assassinado lá, depois de pouco tempo, né? Poucos anos de governo. Aí Roma, não vou resolver essa parada aí, vou mandar lá governadores. E assim Roma teve alguns governadores lá, né? Tanto no tempo de Jesus, era o Pôncio Pilatos, né, na época. E no norte, na região da Galiléia, foram os outros filhos de Herodes, né? Deu até aquela confusão, Herodes Filipe, que era irmão do Herodes Antipas, que era governador da parte norte ali, daquela região da Galiléia, né? Que depois pegou a mulher do seu irmão, e João Batista vai lá e denuncia isso, e acaba morrendo, enfim. É só para contextualizar vocês, né? Depois, se vocês quiserem, a gente tem um vídeo, uma aula nossa que a gente fala dos Herodes, só para vocês entenderem, porque é muito Herodes na Bíblia, a gente se confunde um pouco. Herodes grande, tem esses Herodes aí do tempo de Jesus, e tem os de Paulo, que depois ele vai... É o Herodes do tempo de Paulo, que é o Agripa, né? Herodes Agripa. Tá bom? Mas só para contextualizar. Mas o importante hoje, a nossa formação, é que em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, como Maria na Anunciação e Jesus no Getsêmani. É a família do fiat, do faça-se, do sim a Deus, né? A gente sabe que Jesus diz o seu sim plenamente no Getsêmani, né? Ali ele diz o seu sim. Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feito, fiat, não conforme a minha vontade, né? Não como eu quero, mas seja feito segundo a sua vontade. É o fiat de Jesus que ele dá no Getsêmani. O faça-se, o sim de Maria, ela dá no momento da Anunciação, né? E José dá, em todas essas circunstâncias, ele dá o seu fiat, né? O seu faça-se, né? Fiat é uma expressão em latim que quer dizer faça-se. Ele dá o seu sim, né? Em todos os momentos da sua vida. Em cada sonho, né, José dá o seu sim. Não só nos sonhos, mas na obediência à lei, né? Tanto é que eles foram no templo apresentar o menino. Por quê? Porque eles eram obedientes à lei, né? Com 12 anos, Jesus se perde. Por quê? Porque seus pais eram obedientes à lei. Na Páscoa iam levar, né? Iam lá no templo oferecer o seu sacrifício a Deus. Então, é a família do fiat, né? É a família do sim a Deus. Jesus, Maria e José. Muito bem. No ponto 4, e agora são pontos assim mais rápidos que a gente vai falar. Pai no acolhimento. Pai no acolhimento. José acolhe Maria, sem colocar condições prévias. Ele não bota, anjo, eu vou acolher, mas se... Não tem se. Eu vou acolher e ponto. Eu vou acolher. Se essa é a vontade de Deus, sim, faça-se, sem colocar condições prévias. José confia nas palavras do anjo, e a vida espiritual que José nos mostra
Não é um caminho a ser explicado, mas um caminho a ser acolhido. Quantas vezes a gente não sabe por que certas coisas acontecem em nossas vidas. Mas por que aconteceu isso? Por que essa doença? Por que essa dificuldade? Por que essa labuta? Por que né, eu tenho que me mudar? Muitas vezes a gente não vai, a vida inteira não vai ter uma explicação. A gente vai levar muitos porquês para outra vida, né? Muitos porquês a gente vai levar nosso caixão, né, para outra vida. E lá, diante de Deus e da sua luz, que é iluminado por Ele, que nós vamos realmente entender, né, muitas realidades da nossa vida. Mas a nossa vida é um caminho a ser acolhido. José certamente não entendeu muita coisa, mas acolheu, né? Aqui o Papa faz duas citações, né? Uma de Jó: se recebemos os bens de Deus, não deveríamos receber também os males, né? José podia ter pensado, gente, mas é o filho do Salvador mesmo que está aqui, esse é o Messias esperado, tanta dificuldade, tanta luta, luta, gente. Tem que ir para o Egito, volta para o Egito, não pode ficar na minha casa lá em Belém, tem que ir para Nazaré, tem que morar numa corrutela lá que o povo fala que lá só sai tranqueira e eu tenho que morar lá. E esse é o Messias, o Filho de Deus, né? Como é que pode tudo isso? É um caminho a ser acolhido. E aí o Papa também coloca para a gente poder entender esses caminhos em nossa vida, né? Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as dificuldades, os males, eles cooperam para um bem. Então, o acolhimento de José nos convida a receber os outros, né? Não só acolher o plano de Deus, o caminho de Deus, mas acolher o próximo, os outros, sem exclusões, tal como eles são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil. 1 Coríntios 1, 27. Por isso nos escolheu, né? Deus escolhe aquilo que é frágil. E o Papa faz uma reflexão para a gente também, traz uma reflexão, e o Papa escreve: gosto de pensar que foi também pelo modo de proceder de José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso, né? Que está lá apresentado no Evangelho de Lucas 15. Então, o Papa fala que, né, é uma reflexão, pensamento do Papa, não é dogma de fé isso, né? Mas o Papa fala, olha, eu acho que aquela parábola lá do pai misericordioso está inspirada na vida de José. Porque, no fundo, Jesus falou aquele pai pensando no seu pai, no seu pai que ele teve aqui na terra, José. Lógico que aqui fala do pai que é Deus, né? Mas o Papa gosta de fazer essa reflexão, de pensar José também como aquele pai que fica esperando o filho chegar, que olha de longe, vê se meu filho está chegando, fica esperando lá ansioso, que quando o filho chega dá aquele abraço gostoso, cheio de carinho, de ternura, de amor, e chama o filho para vir fazer festa, celebrar, né? Estar junto com ele. O pai que se enche de alegria quando vê o filho. Chega os olhos, está brilhando, quase em lágrimas, ao ver o filho voltar para casa. Né? Imagina José esperando Jesus voltar, vamos dizer assim, da escola, né? José esperando Jesus voltar da escola. Ah, meu filho, cadê meu filho? Ansioso para dar um abraço novamente em Jesus. Então, o Papa gosta de pensar que essa parábola é inspirada não só no Pai do céu, né? Mas também o Pai que Jesus teve aqui na terra, que foi São José. No capítulo 5, tudo bem, gente? Até aqui, tranquilo? Brilhante? Tá tranquilo aí? Estou vendo Salete, Celisvânia. Tem algumas pessoas que tentou entrar, mas não conseguiu. Talvez porque não baixou o Zoom, não sei o que houve. Mas é assim mesmo. Sempre tem algumas coisas, né? Sempre acontece. Mas dá uma coisa que a gente pode fazer, e serve para na Rosa, para os outros encontros, é sempre fazer um testezinho antes, né?
A gente não tem feito mais isso, mas nas primeiras reuniões a gente fazia, marcava um dia antes ou assim, nas vésperas, aí a gente fazia um teste só para ver se o pessoal conseguia entrar. A gente não tem feito isso, é bom a gente anotar aí para fazer mais vezes isso, para dar oportunidade ao pessoal de participar. Muito bem, pai com coragem criativa, né? É muito interessante esse capítulo aqui, porque o Papa escreve: se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, convém acrescentar outra característica importante. O Papa fala: primeiro passo para a gente ter uma cura interior é acolher a nossa própria história, do jeito que ela é, com vitórias e fracassos, com pecados, mas também com virtudes, né? Progressos na santidade. E o Papa fala que outro passo é ter uma coragem criativa. E ele vai falar mais sobre essa coragem. Que coragem? Coragem criativa. Como assim? Né? O Papa diz que essa coragem aparece principalmente quando se encontram dificuldades. Às vezes, são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Né? Então, é quando a gente tem lá uma dificuldade que a gente vai ver que nós temos capacidades, recursos, possibilidades maiores do que a gente imaginava que nós tínhamos antes. Né? É a dificuldade que vai criando essa coragem de criar, né? de resolver algum problema, alguma dificuldade, coisa que a gente nem sabia que tinha antes. Né? E são as dificuldades que fazem a gente progredir nesse sentido. Por exemplo, né? Agora, aqui é um pouquinho a minha reflexão, né? Eu estava pensando, nossa, imagina José lá, falta de alojamento. E agora? Estamos em Belém, no ano 1 da era cristã, Nossa Senhora está grávida, já está para dar à luz. Estamos em Belém por causa do recenseamento, né, o censo que eles faziam lá. São José teve que ir para lá, que é a cidade dele, levou Maria grávida. E o neném está para nascer. Jesus está para nascer, mas não tem alojamento. Não, nós temos uma dificuldade aí, não tem alojamento nenhum, porque todo mundo foi para lá por causa do censo, os hotéis tudo lotados, casa de parente, nada. E agora? E agora, José? Coragem criativa, né? Porque tem que ter a criatividade, a inspiração de Deus, os insights, mas ter coragem também. José, então, o que faz? Vamos para o estábulo. Né? Lá é um lugar fechado, eu organizo lá, pego uma palha nova e ponho, né, por cima ali, porque a palha velha, a gente sabe, é cheia de esterco. Né? Então, ajeito lá a palha nova, ajeito um lugarzinho para colocar o menino Jesus quando ele nascer. Olha a coragem criativa de José aí. Né? O anjo, aliás, o anjo só pediu para acolher Maria, mas não falou o que, né, não deu outros detalhes. Por exemplo, matança de Herodes. Herodes vai matar todos os meninos de 2 anos para baixo, inclusive Jesus estava na lista. Né? E agora? O anjo aparece para José em sonho e fala: vai para o Egito. Vaza daí, vai para o Egito. Tá, tudo bem. Mas, e aí? Como é organizar a viagem, organizar as coisas para ir, né? O que eu vou levar? Eu tenho aqui uma mula ou não tenho nada? O que eu vou levar para a viagem? Tem que organizar. Onde que a gente vai parar para comer? Onde que a gente vai parar para dormir? O anjo não falou nada disso, só falou que ele tinha que ir para o Egito. O resto, São José, com a sua criatividade, com a sua coragem criativa, teve que resolver. Aí eles estão lá no estrangeiro, estão lá no Egito. O anjo falou: volta para a terra de Israel. Beleza, anjo, valeu, mas e aí? Né? Aliás, antes, desculpa, eu estou avançando. Organizou a viagem para ele. Chegou lá no estrangeiro, no Egito. Não conhece ninguém, lá é terra estrangeira.
Lá é povo estrangeiro, não conhecia ninguém, ou às vezes conhecia alguém assim muito distante. E aí, como é que faz? Porque Nossa Senhora, o menino Jesus, né? Nossa Senhora tem que se alimentar, José também. Quem que vai procurar comida? O anjo não falou isso. A gente tem que morar em algum lugar, tem que ter uma casa. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar. O anjo não falou se eu ia ficar um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos. Então, eu tenho que procurar uma casa para a gente morar. Quem que correu atrás? José. O anjo não falou, ó, vai lá, vira a rua direita lá no Egito, que vocês vão encontrar uma casa. Não, não tem nada disso. São José que teve que se virar. E agora, José? Vamos procurar a casa. E para isso tudo, para dar comida e casa, São José teve que procurar um trabalho. Né? Vamos começar a ver se tem algum carpinteiro na região, se quer que eu ajude. Aí, com o tempo, eu vou montando uma oficinazinha e vamos trabalhar, porque Nossa Senhora tem que se alimentar. O menino vai crescer também, né? Vai ter que prover alimento também. E para mim, né, José? Então, imagina, o anjo só falou, vai para o Egito, o resto ficou por conta de José. A coragem criativa dele. Volta para o Egito, a mesma coisa. Volta para a terra de Israel. Quem que teve que organizar a viagem, preparar tudo? José, né, com a coragem criativa. Então, José, ele sabe transformar um problema em uma oportunidade. Né? José, quando ele está diante do problema, ele fala, não, isso aqui não é um problema. Isso aqui não é problema, isso aqui é uma oportunidade, colocando sempre a sua confiança na providência de Deus. Né? Confiando como se tudo dependesse de Deus, mas fazendo e realizando como se tudo dependesse dele. Ou seja, a gente sabe, né? Entrega nas mãos de Deus, a providência não vai faltar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Pega aí. Pega o carrinho. Pega o carrinho. Para o milagre acontecer, a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Ontem o Evangelho, lança as redes. Né? Jesus fala, olha, Pedro, lança as redes lá ao mar. Né? E Pedro fala, olha, Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Quer dizer, Jesus vai realizar o milagre, mas se Pedro não lançar a rede, não acontece nada. Jesus vai fazer o milagre dos peixes lá, né, no mar, lá no lago de Genezaré, mas é preciso que Pedro lance as redes. Jesus vai multiplicar o pão, Deus vai operar o milagre, mas é preciso que eu dê os 5 pães e 2 peixes. O menino podia ter falado, não, vou guardar aqui, porque eu vou garantir o meu, né? Porque imagina essa multidão. Se eu falar que eu tenho 5 pães e 2 peixes aqui, vai todo mundo pegar e eu vou ficar sem nada depois. Mas é preciso fazer a nossa parte. Olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes. O que eu tenho é isso aí. E Deus faz o resto. Né? Então, José vê a oportunidade, onde a gente vê problemas, São José vê uma oportunidade e confiando sempre na providência de Deus. José é o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e a sua mãe. Né? Como é que Deus realizou esse milagre, né? Deus salvou, matou todos os inocentes de até 2 anos. E como que Deus salvou? Que milagre é esse? Se chama São José, né? José é o milagre de Deus, que Deus colocou na vida da mãe e do menino para salvá-los. José é o verdadeiro milagre. E São José é o guardião da igreja. Por quê? Porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo, na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da igreja se espelha a maternidade de Maria. Então, se José guardou a Sagrada Família, se São José não guardou Jesus, José, então, continua guardando o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Que é o prolongamento do corpo de Cristo na história. José não guardou Nossa Senhora, ele continua guardando a maternidade. Ele continua guardando
Nossa Senhora através da igreja, né? Porque a maternidade de Maria se espelha na igreja, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 963 e 970. Então, ele é o guardião da Sagrada Família. E sendo guardião da Sagrada Família, ele se torna, então, guardião da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E porque a maternidade, né, de Maria se espelha na maternidade da igreja, né? Na maternidade da igreja é espelhada a maternidade de Nossa Senhora, né? Assim como Nossa Senhora é mãe, a igreja é mãe. São José guardou Maria, então ele guarda e protege a igreja. São José guardou o corpo de Jesus, Jesus inteiro, né? São José continua guardando o corpo de Cristo na história, que é o prolongamento desse corpo de Cristo na história, que é a igreja. Por isso, São José é o guardião da igreja, por isso que o Papa declarou como padroeiro da Igreja Universal, guardião da Igreja Universal. Então, a gente tem essa imagem aqui, olha o ite ad Iosef aqui, né? Ide a José, nós temos aqui Maria, o menino Jesus, José, guardião da Sagrada Família, e guardião da igreja, que é o corpo místico de Cristo aqui na Terra, o prolongamento desse corpo de Cristo aqui na Terra, e onde a gente tem espelhada a maternidade de Maria, né, na igreja. Por isso a gente chega agora, rapidinho, José como pai trabalhador, né? O Papa não podia deixar de falar José como pai trabalhador. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, com José, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão, fruto do próprio trabalho, né? Foi com José que Jesus aprendeu não só habilidades técnicas, né, a parte técnica do trabalho, mas o valor do trabalho, a dignidade do trabalho, a alegria de poder comer o pão, né, fruto do próprio trabalho, o alimento fruto do próprio esforço, né, colocado ali no trabalho. E o trabalho, o Papa vai dizer que é participação na própria obra da criação e da salvação, oportunidade para desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão, né? Lógico, Deus criou todas as coisas, viu que era bom, mas deu a capacidade, a inteligência do homem de adequar essas coisas, de trabalhar melhor. Então, por exemplo, Deus criou a natureza, as árvores, mas Deus não criou as casas prontas, né? Deus criou todo o material para o homem, com a sua inteligência, continuar a obra da criação através do seu trabalho. Olha, eu tenho as árvores aqui, vou cortar, vou fazer a parede aqui da casa, depois eu faço o telhado com o material que Deus nos deu da criação. Então, o homem continua a obra da criação, né? Cuida da obra e aperfeiçoa a obra da criação, como? Através do seu trabalho. Por isso que o trabalho tem todo esse valor e essa dignidade. E, para concluir, o Papa fala de José como pai na sombra. Interessante expressão, na sombra. Vamos entender melhor o que significa. São José é, para Jesus, a sombra na terra do Pai Celeste. José guarda Jesus, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele, né? Então, para Jesus, Jesus tem o Pai do céu, né? O Pai. Mas José é sombra desse Pai aqui na terra. Ele faz as vezes do Pai do céu aqui na terra. Ele é como se fosse a sombra. Ele guarda, protege, né? E ser pai, o Papa escreve, significa introduzir o filho na experiência da vida, introduzir o filho na realidade. Não significa segurar nem prender o filho, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir, né? Nós criamos os nossos filhos para a vida, né? Para depois eles serem pais também, viverem essa experiência, viverem a própria vida, né? Ninguém cria o filho para segurar para si mesmo, ou para aprender. Não, você não vai embora.
eu te amo. Não, pai, mas eu preciso ser pai também, eu preciso fazer experiência de vida, né? A gente cria, né? Os pais criam filhos para o mundo, não para si mesmos, né? Mas para que eles possam iluminar o mundo, os outros, né? E talvez seja por isso que a tradição, se referindo a José, ao lado do título de pai, coloca também o de pai castíssimo. Por que a tradição, o Papa escreve, coloca ao lado de pai castíssimo? Porque a castidade, Papa Francisco escreve, é a liberdade da posse em todos os campos da vida. É possuir, é amar, mas amar de forma livre. Porque um amor só é verdadeiramente amor quando é casto, ou seja, quando deixa o outro ser livre, quando deixa o outro voar, né? Eu amo o passarinho, vou ficar com ele preso? Não. Se eu amo o passarinho, eu quero que ele tenha liberdade, que ele voe, né? Então, o amor é verdadeiramente amor quando ele é casto. O amor que quer só possuir acaba por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. E a castidade é isso. É o amor de forma livre, né? É a liberdade da posse. E aqui o Papa conclui dizendo que na terra a ninguém chameis pai, porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. Mateus 23, 9. Então, todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, né, de sermos pais, devemos nos lembrar que essa paternidade, pai aqui na terra, é pai enquanto é sinal que remete para uma paternidade mais alta, que é a paternidade do céu, né? E é muito sério, porque o pai aqui na terra representa o pai no céu. Então, se é um pai que é violento, ou indiferente, ou que tem que falta qualidades de pai, vamos dizer assim, isso acaba criando no filho, na criança, na pessoa, uma imagem negativa ou até falsa do Pai do céu. Tanto que tem pessoas até que têm dificuldade de chamar Deus de Pai por causa do pai que tiveram aqui na Terra. Porque toda paternidade aqui na Terra é sinal da paternidade do céu. E, em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste que faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. E sombra, né? Quando a gente fala sombra, é sombra, o Papa fala, é sombra do Pai Celeste, o Pai aqui na Terra é sombra do Pai Celeste, mas é também a sombra do Filho, ou seja, uma sombra que acompanha o Filho, que está sempre junto do seu Filho. Então, o Papa diz que o objetivo dessa carta, e espero que essa reflexão, essa partilha nossa tenha ajudado a isso também, né? Que é aumentar o amor por este grande santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu zelo. Então, que essa nossa partilha também ajude, né? Tenha ajudado a cada um de nós aumentar mais ainda o amor por São José e nos impelir, né, nos motivar a implorar sempre a sua intercessão. E a devoção principal é aquela que é a devoção da imitação, né? Imitar as suas virtudes e o zelo de São José, né? Aqui o Papa depois só fala, e a gente vai deixar essa parte para o final, só nos resta implorar de São José a graça das graças, que é a nossa conversão, dirigindo a ele a nossa oração. Mas eu acho que a gente vai fazer essa oração aqui no final, né? Então, eu interrompo, então, a nossa reflexão, termino com ela, agradecendo também a oportunidade de partilhar a vida desse grande santo, né? São José, que ele interceda por nós, nossos catequistas, toda a nossa diocese, que ele guarde, assim como ele guardou a Sagrada Família, que ele guarde e proteja a cada um de nós. Amém.